Eu quero agora falar de movimento político, mas aqui. Nessa semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, vai conduzir uma audiência com representantes dos três poderes sobre as emendas parlamentares. Janaína Camilo, será que esse nó vai ser desvencilhado, hein? Acho que a Janaína não está me ouvindo. Me ouve, Janaína? Vamos fazer a conexão com ela e daqui a pouco a gente volta a falar. Mas Maria Trindade, a gente tem uma questão relacionada às emendas parlamentares, que é essa trava que foi colocada pelo Supremo Tribunal Federal e, de certa forma, alguns dizem que a demora para se aprovar o orçamento de 2025 também seria ali uma pressão que o Congresso está fazendo sobre o governo para, olha, resolve aí que daqui a pouco a gente vê o que faz por aqui. Janaína pode contar então pra gente? E aí depois o Zé Maria Trindade vai vir com um comentário. Fala, Jana. 3, 2, 1. Não, vai lá. Deixa ela, tá ao vivo, tá tudo bem. Não tá ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Pode falar, Jana. Mas, enfim, é uma audiência ali de conciliação que está marcada... É uma audiência de conciliação que está marcada para agora, quinta-feira. Tá me ouvindo? Eu acho que tá com um delay, Evandro, acho que é por conta disso. Tô ouvindo, pode seguir, vai firme. Vixe Maria, o negócio tá feio. Peraí, Jana, ajusta lá a Jana, resolve o trem da Jana e aí a gente volta a falar aqui no nosso 3 em 1. Zé Maria Trindade, de que maneira que isso aí vai ser, esse nó vai ser desatado, hein? Conta pra gente. Pois é, essa apuração da Jana é muito importante sobre esta reunião, que trata-se de uma reunião que vai definir alguns pontos. Eu soube que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, chamou para si a responsabilidade de tratar desse assunto. Você perguntava sobre a relação disso aí com o orçamento. Tem tudo a ver. Um depende do outro. O orçamento de 2025 vai depender ali, a composição das emendas e dos gastos, de como os deputados e senadores vão usar essa montanha de dinheiro, 50 bilhões de reais. Há uma tentativa no orçamento de levar para 110 bilhões de reais, para você ter uma ideia, um domínio total do orçamento discricionário, que é aquele orçamento que se pode mudar. O outro, parte do orçamento, tudo fixo. Pagar juros da dívida, não tem jeito, tem que pagar a previdência, tem que pagar salários, tem que pagar. Esse encontro aí com o ministro Flávio Dino vai definir de como as emendas serão transferidas, passadas, né? E aí os deputados e senadores aprovam o orçamento depois do Carnaval. Esse é o principal ponto de atrito hoje no Congresso Nacional, viu, Cine? Fala, Gani. Olha só, o que eu vejo é que o corporativismo da Câmara dos Deputados deu as caras, né? Então, o ministro Flávio Dino, ele está numa cruzada em relação à moralização dessas emendas, ele está absolutamente correto. Eu apurei com algumas fontes que é uma convicção dele mesmo, ele quer, né, travar essa guerra, quer moralizar. Agora, o corporativismo da Câmara dos Deputados, Evandro, é muito forte, né? E está unindo tanto a esquerda quanto a direita nessa briga pelas emendas, né? E para manter a falta de transparência das emendas. Quando a gente vê, por exemplo, né, que o próprio líder do governo, olha que interessante, o senador Randolfo Rodrigues, ele tem um projeto de lei, né, para liberar um restos a pagar bloqueado de 2 bilhões de reais lá do orçamento secreto, porque tem muita emenda que foi paralisada, seja porque a obra foi paralisada, seja porque tem irregularidade, e ele está entrando ali com um projeto de lei para liberar. Então a gente percebe que membros do PT, membros líderes do governo, né, estão lutando pelas emendas contra aí a decisão do ministro Flávio Dino. Vai ser uma briga boa de assistir, porque a gente está falando de um ministro muito poderoso, Supremo Tribunal Federal, mas do outro lado, o poder de corpo da Câmara dos Deputados. Ô, Fábio Piperno, você acha que o poder de corpo da Câmara dos Deputados pode também vencer uma batalha contra um ministro do Supremo? Eu acho que o ministro, ele está... Até porque ele conhece muito bem também esse poder de corpo, né? Então, aquilo que eu sempre digo aqui, talvez a Câmara tenha escolhido, dos 11 ministros do Supremo, o seu pior adversário, porque ele é justamente aquele que já passou pelos 3 poderes. Ele já foi deputado, senador
governador e agora é ministro do STF. E aí, eu acho que cabe à sociedade, a formadores de opinião, a, por exemplo, entidades patronais, cobrarem o Congresso chantagista, o Congresso que não vota nem o orçamento enquanto não se resolver a questão das emendas. Na semana passada, especificamente na sexta-feira, um dos assuntos era uma fatia do plano Safra, que estava lá, congelada, porque o governo não tinha mais dinheiro, porque o orçamento estava parado e o governo teve que, então, buscar um crédito suplementar para poder resolver isso, prejudicando produtores rurais. Muito bem. Então, o produtor que está prejudicado, ele tem que cobrar o seu parlamentar, da frente parlamentar da agropecuária, que está trabalhando nessa chantagem. O mesmo, por exemplo, da frente do empreendedorismo, da frente da indústria, de qualquer frente, da frente do raio que o parta. Por quê? Enquanto não se votar o orçamento, o governo fica parcialmente paralisado. E não se vota o orçamento por quê? Porque não há emendinha, né? Ô Gustavo Segré, vamos acompanhar aqui as informações da Janaína Camelo e depois eu quero te ouvir, meu amigo. Fala aí, Jana. Pois é, Evandro. Então, está marcada para quinta-feira agora, dia 27, essa audiência de conciliação, que vai ser conduzida pelo próprio ministro Flávio Dino. Vai servir ali para os três poderes discutirem quais as providências que foram tomadas até agora para garantir a transparência, a rastreabilidade no repasse das emendas parlamentares. Então, foram intimados ali a Advocacia Geral da União, representando o governo federal, as advocacias da Câmara dos Deputados, do Senado, a Procuradoria-Geral da República e também um representante do PSOL, porque essa ação específica é uma ação que foi apresentada pelo PSOL, que é a DPF 854. A gente tem várias ações tratando sobre emendas parlamentares, mas essa audiência de conciliação foi marcada dentro dos autos dessa ADPF 854. Então foram convidados também o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União, o Ministério do Planejamento e a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, que é quem faz toda a autorização dos repasses das emendas parlamentares. Então o ministro Flávio Dino, ele disse que essa audiência ela vai servir, além de acompanhar quais são essas medidas, para também esclarecer eventuais questionamentos sobre essas providências e também para compreender um planejamento de ações futuras que vão ser adotadas tanto pelo governo federal como pelo Congresso Nacional. E aí o governo federal e o Congresso vão também trazer respostas a uma lista de perguntas que foram feitas pelo ministro Flávio Dino quando ele marcou essa audiência de conciliação. Então são perguntas que giram ali em torno de temas como qual é o estágio de aplicação dessas medidas de transparência que foram determinadas, quais as instituições estão monitorando e controlando a execução dessas emendas e quais os detalhes técnicos sobre a divulgação de dados relacionados aos recursos. Então, uma audiência que deve durar o dia inteiro, ela está marcada para iniciar às 9h30 da manhã da quinta-feira que vem. E depois da audiência, é de se esperar ali novas medidas, né, por parte do ministro Flávio Dino com relação às emendas parlamentares. Muito obrigado, Janaína Camelo. Um ótimo trabalho para você. Gustavo Segré, tem a participação do PSOL, porque foi ele que provocou também esse embate ou essa discussão ou o diálogo que possa levar a uma solução dessa história. Sim, mas deveria incluir-se dentro dessa verificação de transparência as emendas feitas pela deputada Erika Hilton do PSOL para uma ONG que ela também tinha participação ou assessorava a ela mesma, ou seja, uma emenda para pagar despesas que eram delas. São coisas muito graves, Evandro. Eu acho que tem muito parlamentar aí que vai ter as digitais deixadas nessa questão das emendas. O único medo que eu tenho, e imagino que seja um medo da grande parte da sociedade, é que não tenha um acerto daqui para trás tudo está pacificado, daqui para frente prometemos fidedignamente que nós vamos fazer a transparência. Porque estamos falando de muito dinheiro. Não é pouco, é muito dinheiro. E é dinheiro nosso. Então, nós precisamos saber se o Flávio Dino está perfeito na sua colocação. A única dúvida também é que está demorando, o TCU tem prazo, que estica o prazo, que não dá prazo. E aí são questões de pessoas que estão sendo investigadas ou que têm alguma denúncia ou alguma suspeita e que são pastinhas que são guardadas. Você está aqui e o dia de amanhã que isso possa ser utilizado politicamente para fazer um bem bolado
ou para colocar alguma pessoa que possa votar contra ou votar a favor e que isso seja utilizado politicamente. Essa é a minha preocupação. Você acha, Zé Maria Trindade, que poderia acontecer esse movimento de ir guardando ali aos pouquinhos até que, no momento político oportuno, você abre essa caixa preta? Olha, são duas coisas distintas. Primeiro, esta investigação... primeiro, o holofote que Flávio Dino jogou sobre as emendas parlamentares. Ele chegou à conclusão de que o Congresso não está cumprindo uma decisão judicial, lá atrás do gabinete que ele herdou, né? Flávio Dino pegou de Rosa Weber esse gabinete e lá atrás ela deu uma sentença dizendo que o orçamento secreto não poderia continuar e continuaram. Primeiro, é uma conclusão do ministro Flávio Dino. E depois, as emendas que foram apresentadas já e que estão em curso. E depois, o passado. Esse passado aí está preso a investigações pesadas na Controladoria Geral da União, na Procuradoria, na Controladoria, no Tribunal de Contas da União e na Polícia Federal. E isso aí vai dar, sim, muito o que falar. Agora, veja bem como a política é. Já estão me falando por aqui o seguinte, de que Flávio Dino pode abrir esse vespeiro e se transformar num nome forte para 2026, para você ter uma ideia da importância dessa investigação e do medo e do pavor que isso provoca lá entre as excelências do Congresso. Muito bom, Zé. Muito bom você trazer. Quer arrematar, Piperno? Vi que você concordou bastante com ele. Perfeito isso que o Zé falou, porque o nome do Flávio Dino, ele começa a crescer como uma alternativa ao presidente Lula, caso o presidente Lula decida não ser candidato à reeleição. Então, nesse sentido, o Flávio Dino, caso isso ocorra, o Flávio Dino seria um dos possíveis candidatos do campo da esquerda.